Olá, queridos. Continuando o nosso comentário das questões de 2019, nós temos agora um texto publicitário. Questão 23, um texto publicitário, uma campanha de utilidade pública. Num texto publicitário, nós podemos ter uma propaganda que tem como objetivo vender um produto ou um serviço. A propaganda quer lhe convencer a adquirir algo, a comprar algo. A propaganda ou quer lhe convencer a comprar um produto ou a adquirir um serviço. A campanha de utilidade pública, ela também quer lhe convencer a fazer ou deixar de fazer algo. Então a campanha pode tentar lhe persuadir, lhe convencer a parar de fumar, a não beber se for dirigir, a usar camisinha, a doar sangue. Então, a propaganda procura convencer você a comprar um produto ou adquirir um serviço. A campanha de utilidade pública procura lhe convencer a fazer ou a deixar de fazer algo. Ambas atuam sobre o seu comportamento. Em ambas, propaganda e campanha de utilidade pública, o foco é o receptor. Portanto, em ambas, predomina a função conativa. Lembra? Fizemos uma questão de função da linguagem. Na função da linguagem, o foco é no receptor. Se o foco é no receptor, o emissor quer convencer o receptor, quer persuadir o receptor, quer influenciar o comportamento do receptor. Normalmente se faz isso por meio de verbos no imperativo. Embora isso também possa ser feito por diversas outras estratégias. E quando o objetivo de um texto é influenciar, é persuadir, é convencer o receptor, é porque predomina nesse texto a função conativa. Ok? Mas vamos ver o que a questão quer de nós. Nós temos um texto multimodal, porque normalmente textos publicitários são multimodais. Professor, como assim multimodais? Trazem mais de uma modalidade de língua ou linguística. São textos cuja linguagem é mista, ou seja, há a presença da linguagem verbal e há a presença da linguagem visual. É um casamento entre imagem e linguagem verbal. Então, esse texto é multimodal porque traz a presença simultânea da imagem e da linguagem verbal. É isso a que eu me refiro quando eu falo de multimodalidade. Então eu tenho uma foto de um par de tênis e tem o texto: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Esse texto está querendo lhe convencer a fazer algo? Esse texto está querendo influenciar o seu comportamento? Tá. Pessoal, o senhor disse que quando a função conativa predomina, quando o objetivo do texto é influenciar o comportamento do receptor, há a presença do verbo no imperativo. Normalmente. É a estratégia mais comum, mais diretiva. Faça, compre, tenha, seja, doe. Mas eu disse também que há outras estratégias possíveis. Usar o verbo no infinitivo. Então eu posso dizer, beba água para se hidratar, ou beber água. Vamos beber água para nos manter hidratados. Um exemplo bem besta que me veio aqui à cabeça agora, eu poderia ter pensado em coisa melhor. Mas melhor do que eu pensar em qualquer coisa é usar o texto. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Ele usou calçar no infinitivo, ele usou dar no infinitivo. Ele não usou o imperativo. Mas o uso do infinitivo aqui também tem o objetivo de orientar o comportamento do receptor. Também tem o objetivo de influenciar o comportamento do receptor, do leitor do texto. Também é conativo.
no final das contas, o que ele quer de mim? Que eu doe os meus sapatos para ajudar os refugiados. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Opa, será que é isso, professor? Será que aqui é uma campanha de doação? Vamos pensar. Talvez seja algo mais complexo e menos imediato até. Olha que interessante. Vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação. Epa, galera. Talvez a camada mais profunda do texto seja mais interessante ainda do que uma simples campanha de doação. É outra coisa. É o quê? Eu posso resumir numa palavra. Que palavra? Empatia. Olha que legal. Eu estou aqui fazendo um percurso de leitura do texto a partir de inferências, de conhecimentos prévios, como se eu estivesse fazendo a questão. E aí, quando a gente vai mergulhando nas camadas mais profundas do texto, a gente vai percebendo que, na verdade, a campanha aqui quer despertar a sua empatia em relação aos refugiados. A gente viu recentemente o mundo sofrer com a questão dos refugiados. Por quê? Porque é um problema social grave. A gente viu cenas dramáticas, trágicas, de refugiados tentando chegar à Europa em embarcações precárias e morrendo afogados. Tem uma imagem, tem uma fotografia que já se tornou icônica, entrou para a história da fotografia e do fotojornalismo, daquele garotinho morto na beira da praia, sendo recolhido por um policial, e o sapatinho dele no chão. Aqui no Brasil, a gente viveu o problema dos refugiados recentemente também, quando diversos venezuelanos começaram a atravessar a fronteira. E os governos do norte não sabiam muito bem como acomodá-los. Precisou o governo federal intervir, o que era correto, e distribuir esses refugiados venezuelanos em diversos estados do país. E tentar encontrar uma maneira de acomodá-los na sociedade. Porque se o governo não intervir, eles vão ficar entrando, eles vão continuar entrando, e vão viver na rua, vão se tornar moradores de rua, vão estar sujeitos por conta da pobreza, da marginalização, à criminalidade, às drogas, e aí vira um problema social mais grave ainda. Então é preciso encontrar uma forma de inserir esses refugiados na sociedade. Mas isso não é simples. Isso demanda dinheiro. Nós vimos casos de xenofobia, o preconceito com o estrangeiro, a intolerância para com o estrangeiro. Então, na verdade, a campanha está me direcionando nesse sentido. Uma primeira leitura pode me remeter à ideia de que é uma campanha de doação. Mas, na verdade, uma leitura mais atenta me mostra que o foco aqui é a relação de empatia. É um exercício de alteridade, a se colocar no lugar do outro e entender a sua situação. É fácil eu dizer, eu não quero um venezuelano aqui no Brasil. É fácil eu dizer, eu não quero o dinheiro dos meus impostos sendo gasto com venezuelanos que fugiram do seu país e vieram para cá. É fácil um alemão dizer, eu não quero um sírio no meu país. Eu não quero o dinheiro dos meus impostos gasto com um refugiado sírio. Mas se coloque no mesmo lugar. Imagine se o Brasil começa a viver uma guerra. Imagine se uma guerra civil eclode no país. Imagine se a gente começa a viver uma crise econômica profunda
ao ponto de as pessoas começarem a morrer de fome nas ruas. Se você tivesse a oportunidade de fugir para outro país, para se salvar e para salvar a sua família, você não iria, não? E como você gostaria de ser recebido nesse outro país? Com pedradas, com pauladas, com ofensas? Ou você queria ter a oportunidade de ser aceito, de provar o seu valor, de contribuir para aquela sociedade e ser inserido nela? E vale lembrar que nós brasileiros nos espalhamos pelo mundo inteiro. A gente quer sair daqui e ser bem recebido lá fora. Quantos não migraram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor ao longo de décadas? Então por que receber mal quem vem? Ninguém larga a sua terra natal, a sua casa, o seu país, se não for necessário, se não for em busca de algo melhor. Então é sobre isso que a campanha trata. O objetivo aqui é despertar em mim a empatia, é fazer com que eu me coloque no lugar do outro. Nesse cartaz, o uso da imagem do calçado aliada ao texto verbal tem como objetivo criticar as difíceis condições de vida dos refugiados, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados, incentivar a campanha de doações para os refugiados, foi aquela primeira leitura mais superficial que a gente fez, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados ou simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. E aí? O que a gente marcaria? O uso da imagem do calçado, vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender a sua situação, a situação dos refugiados, tem o objetivo de, já cancelamos A e B, incentivar a campanha de doações, denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados, ou simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. São 3 itens bons. Mas vamos cancelar logo o C, porque a gente viu que é uma leitura mais superficial. Ele não quer necessariamente que eu doe, ou melhor, eu posso até doar. Se eu entender a causa, se eu perceber que os refugiados chegam aqui numa situação de carência, eu vou entender que eu preciso ajudá-los, e essa ajuda pode ser por meio de doação. Doação de roupa, doação de calçado, doação de comida. Mas o objetivo aqui não é me convencer imediatamente a doar. É primeiro entender a causa, entender a situação e aderir a ela. O que ele quer é a minha adesão à causa dos refugiados. Calçar os sapatos e entender a situação deles. Se eu calçar os sapatos dos refugiados, ou seja, isso é uma metáfora, se eu me colocar no lugar dos refugiados, eu vou entender a sua situação. Entendendo a sua situação, eu vou perceber o quanto eles são carentes e eu vou ajudá-los. Então, temos aqui como gabarito o item E de herói. Questão boa, mais uma questão que toca num tema delicado, migração, refugiados, a recepção a esses refugiados, temas que recentemente estiveram na pauta jornalística e também numa redação do Enem. Recentemente esse tema foi alvo de uma redação do Enem. Ok? Portanto, é importante que a gente conheça o tema, que a gente reflita sobre o tema. Esses temas são abordados tanto nas questões objetivas, como a gente está vendo, como podem ser alvo de redação. Ok? Então, matamos aí a questão 23, vamos para a próxima.